Esse é o primeiro vídeo de uma série na qual a gente vai criar um aplicativo de celular do absoluto zero. E é voltada para quem é totalmente iniciante na área e nunca programou antes, beleza? Agora, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que esse aplicativo faz, qual aplicativo a gente vai criar, qual problema ele resolve. E por ser uma série voltada para iniciantes, eu defini um aplicativo que seja simples de ser feito. Claro que ele vai ter algumas complexidades e a gente vai aumentando as complexidades ao longo dos vídeos para não ficar muito sobrecarregado de conhecimento, né, de uma vez só. Mas é um aplicativo que vai converter um número decimal digitado pelo usuário em um número binário. E por que esse assunto? Porque se você não viu um vídeo anterior meu falando sobre como o computador funciona, você precisa saber que o computador só entende binário, 0 ou 1. Então tudo que está no seu computador, seja imagem, vídeo, áudio, texto, tudo, absolutamente tudo, é armazenado como zeros e uns. E por isso eu achei interessante criar um aplicativo que transforme números decimais em binários para você ver isso acontecendo na tela do seu celular de certa forma, tá? Então, por exemplo, o número decimal, que é o número 9, em binário a equivalência dele é esse número aqui, 1001, tá? Então você pode imaginar que na tela do celular, quando o nosso aplicativo estiver pronto, a pessoa precisa fazer o quê? Precisa poder digitar em algum teclado numérico um número e o aplicativo vai mostrar a equivalência desse número decimal que a pessoa digitou em um número binário. Então, se a pessoa digitou o número 9, vai aparecer na tela escrita 1001. Agora, a segunda coisa que a gente precisa definir é o layout desse aplicativo. É como ele vai aparecer na tela, quais elementos ele contém, quais as funcionalidades ele possui. E para isso, antes da gente começar a programar, isso tem que estar definido. Porque se a gente começa a programar e digitar o código sem ter essas coisas definidas, a gente fica confuso no meio da programação, no meio do desenvolvimento do software. E perde muito tempo tentando desvendar quais funcionalidades vão ter, onde vai ficar cada elemento, botão, texto, entre tantas outras coisas, entre tantos outros elementos que a gente pode colocar na tela de um aplicativo, ok? E para isso, você poderia usar uma folha de papel simplesmente e desenhar a tela do celular e planejar onde estarão cada um dos elementos, quais as funcionalidades que estarão em cada uma das telas do aplicativo e qual seria a transição de uma tela para outra. Mas no nosso caso, a gente vai usar um programa de computador que facilita isso para a gente, que se chama Adobe XD. E você pode entrar no site da adobe.com, eu vou deixar o link na descrição, e você pode baixar esse programa que é gratuito, tá? Eu já tenho ele baixado e instalado, então eu simplesmente vou abrir ele aqui. Essa é a tela inicial do Adobe XD. E aqui em cima a gente pode escolher o form factor do design que a gente vai criar, do layout que a gente vai criar. No nosso caso vai ser um aplicativo para celular, então eu vou clicar aqui na seta do iPhone e escolher um tamanho, que é o iPhone 678 em 375 pixels por 667 pixels, né? Só para deixar claro, esse design que a gente vai criar, a gente não está criando ainda o aplicativo em si, tá? Ele é só uma base que a gente vai ter para quando a gente for realmente programar o aplicativo e criar essa tela do aplicativo, criar as funcionalidades, criar aquele código, a gente poder se basear, tá? Então, de nenhuma forma, só pelo fato de eu ter escolhido o iPhone, aqui eu estou criando um aplicativo para iPhone, tá? É simplesmente o design, simplesmente o form factor. É para ele definir qual tamanho de tela ele vai se basear para a gente criar o nosso aplicativo em cima, o nosso layout em cima, né? Nosso design, beleza? Agora, a gente pode tirar da nossa cabeça, imaginando como a gente quer que essa tela apareça para a pessoa, os componentes que vão ter nessa tela, mas existe uma coisa que eu recomendo que você faça, que é se basear em outros aplicativos similares aos que você quer criar. Então, pegar inspiração nesses outros aplicativos. Pode ser um aplicativo que você já tenha baixado no celular, você pode até procurar aplicativos na Play Store, baixar eles para ver como eles funcionam, quais as funcionalidades você enxerga que poderiam fazer parte do seu aplicativo, definir e buscar inspiração em onde estão posicionados os elementos, porque esses aplicativos já provavelmente têm alguma prova de que eles têm uma usabilidade boa, eles têm um layout mais adequado para o uso das pessoas que estão usando ele, né? Então a gente poderia se basear nisso. Uma outra maneira de você fazer isso é entrar num site que se chama Dribbble, esse site aqui, dribbble.com, e buscar inspiração em layouts que outros designers estão criando e colocando nesse site, tá? E no nosso caso, o nosso aplicativo, que vai converter um número decimal em um número binário, seria muito parecido com um aplicativo de calculadora, né?
Por quê? Você consegue imaginar que embaixo teria, como eu falei, um teclado numérico, que a pessoa digitaria um número, e em cima apareceria o resultado em binário, né? Então é muito parecido com uma calculadora, né? Com exceção de que não vai ter os sinais de mais, menos, divisão e multiplicação igual, nem nada disso. É bem mais simples do que uma calculadora, mas seria muito similar. Então o que eu fiz aqui no Dribbble foi buscar por calculadora aqui no canto superior direito, o calculator em inglês, né? Provavelmente em português não encontraria nada, e aqui eu filtrei por mobile, que são os designs feitos para celular, né? Então, em meio a tantos designs aqui, tantos layouts definidos, eu encontrei esse especificamente, que eu gostei muito. Por quê? Ele é muito simples e está muito parecido com o que eu tinha na minha cabeça na hora que eu estava imaginando esse aplicativo. Então, olha só, aqui embaixo ele tem um teclado numérico, bem simples, e aqui em cima ele mostra dois números em duas linhas, né? Um número é um número monetário, né? Que tem aqui o sinal, o cifrão, que é o $, e embaixo tem um outro número que é BTC, Bitcoin. Então ele é um aplicativo para carteira de Bitcoin, né, para guardar os Bitcoins. No nosso caso não vai ser isso, obviamente, é simplesmente para transformar decimal em binário, mas o layout está muito apropriado para o que a gente quer. Claro, no nosso caso não vai ter esse cifrão, não vai ter esse $, porque não é dinheiro. No nosso caso não vai ter BTC porque não é Bitcoin, mas a gente pode se inspirar nesse design, nesse layout, para criar o nosso. Então agora a gente vai aqui no Adobe XD, criar esse layout, baseado na nossa inspiração ali, tá? Aqui na esquerda você repara que tem alguns elementos que a gente pode selecionar, por exemplo, um retângulo, uma elipse, que é um círculo, ou um polígono, que é um triângulo, certo? E repara que, em questão de layout, você tem que enxergar as formas geométricas maiores, tá? Então, tudo está contido e tudo é uma forma geométrica. Então, por exemplo, esse teclado numérico aqui, ele está dentro de um retângulo, ó. É um retângulo escuro, né? Preto praticamente. E dentro desse retângulo preto existem linhas, 1, 2, 3, 4 linhas, que você pode enxergar que são outros retângulos, ó. É um retângulo, outro retângulo, outro retângulo, cada linha é um retângulo, e colunas. Cada coluna também é um outro retângulo, certo? E dentro desses retângulos estão os números, posicionados, separados por uma margem equivalente entre cada um deles. E nesse número 4 especificamente, está posicionado em cima de um círculo. O que isso está indicando para a gente? Provavelmente a pessoa está clicando, né, tocando nesse número, e ele dá esse efeito de estar sendo selecionado, né? No nosso caso, a gente pode deixar talvez todos os números com círculo e depois definir se a gente vai deixar dessa maneira ou não. Acaba ficando fácil de fazer isso no programa, tá? E visualizar isso também. Agora, esse é um retângulo, certo? E eu falei que aqui dentro estão vários retângulos em linha e colunas. Linhas e colunas. Agora, a parte de cima também é um outro retângulo, ó. E dentro desse outro retângulo, aliás, esse retângulo inteiro, né? Dentro desse outro retângulo existe um retângulo menor, que é esse Bitcoin Wallet, que é provavelmente o quanto de Bitcoin a pessoa tem na carteira dela, que pra gente não faz muito sentido no nosso design, no nosso layout, eu não enxergo uma funcionalidade que estaria nesse elemento, então a gente simplesmente ignoraria isso daqui, mas também é um retângulo, né? E dentro desse mesmo retângulo maior existe um outro retângulo, que é esse aqui, né? Que tem um botão de voltar aqui em cima, que não importa se é um botão ou não, mas você consegue enxergar que também é um retângulo, que tem um ícone e um texto. E aqui é um outro retângulo que você pode enxergar duas colunas. Uma coluna é essa, onde tem os dois números em duas linhas, e a outra coluna é essa, onde tem o botão, simplesmente, né? E nessa coluna tem duas linhas, como eu falei, em uma linha é o número monetário, né, em dinheiro, e a outra linha é o número de bitcoins, certo? No nosso caso não vai ter isso exatamente, mas a gente pode se inspirar. Mas o que eu quero que você enxergue aqui é que todos os componentes de um layout podem ser quebrados em formas geométricas para a gente entender como eles estão sendo compostos, tá? Essa é a base de conhecimento que você precisa para criar um layout. E no caso de uma empresa, provavelmente vai ter um designer na sua equipe que vai estar criando esse layout, muitas vezes em conjunto com você, às vezes não. É melhor que seja em conjunto, porque os dois conseguem conversar e você vai saber definir o que é mais complexo de ser criado na programação, que o designer pode colocar na balança se aquilo vale a pena ser criado daquela maneira que ele idealizou, com a complexidade da programação, ou se vale fazer alguma coisa mais simples, mas isso você vai pegar com o tempo e vai depender das empresas nas quais você vai trabalhar.
Agora, a mão na massa aqui, a gente vai selecionar o elemento de retângulo e vai criar primeiro o teclado numérico aqui. Por quê? Já vai dar uma cara maior para o nosso aplicativo, só de separar esses dois retângulos grandes, tá? Então, aqui eu clico com o botão esquerdo e arrasto, segurando o botão esquerdo, e você vê que ele já gruda nas bordas do nosso layout, do nosso celular, né, que ele simula o celular, e a gente solta o botão para criar esse retângulo. Ok? Mas esse retângulo está com a cor branca, né? Então ficou branco e branco aqui. Na realidade, no design que a gente está se inspirando, ele vai ser preto. Obviamente que a gente pode escolher uma outra cor, a cor que a gente quiser, e talvez a gente faça isso. Mas por enquanto, vamos colocar a mesma cor que está naquele design. Aqui no canto direito, inferior direito, tem essa opção aqui, Fill, que é preencher, ou preenchimento, e está branco, né? Essa é a cor desse retângulo. A gente vai mudar para uma cor mais acinzentada, mais escura, né? Não preto total, porque fica muito forte, mas uma cor cinza escuro, tá? Então assim, por exemplo. Aí, agora alterou a cor desse componente, né? Se a gente clicar aqui fora, repara, já fica muito mais evidente o layout do qual a gente está se inspirando, ó. Você já consegue visualizar que aqui vai vir o teclado numérico e aqui vai vir o resultado da transformação de decimal para binário, né? Agora, a próxima coisa que a gente tem que fazer é definir esses botões, né? E para isso, uma coisa que eu tinha comentado é que a gente poderia definir que todos os botões serão circulares e vão estar aparecendo assim como está aparecendo nesse 4, ou a gente pode simplesmente deixar a funcionalidade igual ao que está nesse design, né? De não todos os botões terem esse círculo de fundo, mas que só tem o círculo no momento em que a pessoa dá o toque. Para a gente ter a possibilidade de escolher e visualizar a diferença disso, é melhor que a gente já crie todos os botões com um círculo no background deles, né? Então, o que a gente faz? Vamos selecionar aqui o círculo na esquerda e criar cada um dos botões com um círculo, tá? Então, você segura o Shift, clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta, porque aí ele vai criar um círculo exato, né? Com a mesma largura e altura, ok? Eu arrastei num tamanho que eu acredito que seja o ideal. Aí a gente seleciona a setinha aqui para poder arrastar esse elemento. E a gente arrasta, você repara que ele já indica onde é o centro da tela. A gente coloca no centro da tela, aqui posicionado, dentro do retângulo que a gente quer que seja a parte do teclado numérico, né, como a gente está se baseando naquele layout. E aí a gente pode colocar aqui dentro desse círculo o número, né? Então vamos colocar aqui o número, que no caso do botão do meio, vamos olhar lá no layout, é o número 2, certo? Então vamos aqui voltar no aplicativo, no programa Adobe, e colocar o número 2. Mas repara que tá... Deixa eu selecionar aqui a seta para clicar aqui para fora. Ele tá, primeira coisa, ele está descentralizado e ele está muito pequeno, né? Então vamos clicar nesse texto para selecionar ele. E a primeira coisa que a gente pode fazer é centralizar o texto. Então aqui no lado direito a gente clica em Center para centralizar. E outra coisa é que ele o quadrado dele, o retângulo dele, está muito grande. A gente quer que ele ocupe simplesmente o tamanho do número, do texto que ele contém. Para isso a gente clica aqui nesse botão Point Texture. Então ele reduz o tamanho ali do retângulo de texto, tá? Agora, como eu falei, esse número está muito pequeno. Aqui na direita a gente tem o tamanho de texto. Vamos alterar para 26 ao invés de 20. Ó, já melhorou bastante, né? Agora ele ainda continua descentralizado em relação ao botão, né? Então, para isso a gente pode simplesmente arrastar esse texto, esse número, e você vê que o próprio programa ajuda a gente a centralizar dentro do elemento, né? Então, ele está centralizado agora dentro do círculo. Agora, a gente tem que criar os outros botões, né? E ao invés de ficar criando um por um dessa maneira, a gente pode simplesmente selecionar esses dois elementos, clica primeiro no círculo, depois segura o Shift e clica no texto. Você selecionou os dois, você pode ver aqui do lado também na listagem de elementos que estão os dois selecionados. E com isso você consegue agora criar um componente. E por que a gente vai criar um componente desses dois elementos? Porque depois, se a gente quiser editar cor de fundo, né, a cor do círculo, ou a cor do texto, ou o tamanho do texto, ou o tamanho do círculo, a gente só precisa editar em um componente que essa alteração já vai ser aplicada aos outros, ao invés da gente ter que duplicar todos os elementos separadamente e alterar cada um separadamente, que seria muito mais demorado, né?
Agora, com os dois elementos selecionados, a gente vem aqui no canto inferior esquerdo e clica em Assets. Depois aparece essa listagem aqui. Nessa parte de componentes, a gente clica nesse mais, que é para criar um componente a partir da seleção feita. Então, clica nesse mais, ele criou o componente, ó. Ok? Agora, como eu faço para criar os outros botões, né? Como eu duplico isso? Você seleciona esse componente, segura o Alt no teclado, clica com o botão esquerdo em cima desse componente e arrasta para onde você quiser. No nosso caso, a gente quer criar uma cópia aqui para a esquerda e a gente quer criar uma cópia para a direita. Beleza? Agora, essa é uma linha, né? São quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Então, a gente vai duplicar essa linha inteira. Como a gente faz? A gente pode selecionar todos esses componentes, todos esses elementos, segurando o Shift e clicando em cada um deles. Depois, segura o Alt e clica segurando o botão esquerdo no mouse e arrasta para baixo, ou para onde a gente quiser duplicar, né? No nosso caso, é para baixo. Depois, a gente pode fazer a mesma coisa para criar a terceira linha. E a mesma coisa para criar a quarta linha. Ok. Só que agora tem um problema, né? Todos os botões estão com o mesmo texto. Vamos supor que esse texto, esse número estivesse errado. E eu queira alterar ele. Por exemplo, 3. Repara que alterou em todos os outros. Por quê? Porque esse é o componente de origem. Todos os outros são originados dele, né? Então, se eu alterar o texto em qualquer um dos outros botões, por exemplo, nesse aqui, alterei para 1, não alterou nos outros. Por quê? Ele é originário do componente pai, digamos, né? E só são alterados todos os componentes quando a gente altera no componente pai. E a gente pode saber disso se a gente clicar aqui em componente, clicar com o botão direito nessa listagem e clicar em Edit Master Component. Ele já vai pular para o componente Master, que é o componente do qual a gente originou todos os outros, né? Então, se a gente editar esse componente, por exemplo, colocar o 2 aqui, todos os outros são alterados. E por que isso é importante de saber? Porque se a gente quer mudar a cor, por exemplo, desse círculo, a gente pode selecionar o componente Master, vir aqui no canto inferior direito e na parte de Fill, que é preenchimento, ao invés de branco, vamos selecionar um outro tom de cinza. Um pouco mais claro do que o cinza de fundo que a gente definiu aqui, certo? Aí você repara que já alterou em todos. Isso é muito mão na roda. Se a gente tivesse que alterar um por um, seria uma tragédia, né? Mesma coisa para o texto. Agora o texto ficou meio ofuscado, né? Ele deveria ser, por exemplo, branco, né? A gente está se baseando no layout aqui, ele é branco. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos selecionar esse texto. Aqui no canto inferior direito tem o preenchimento da cor de texto. A gente vai selecionar branco ao invés de cinza. Aí você vê que também alterou para todos, certo? Agora a gente precisa alterar os números mesmo, né? Porque ficou 1, 2 e todos os outros estão 2 também. Então aqui é 1, 2, esse aqui vai ser 3 e 0. Pronto, alterei todos os números dos botões que realmente serão botões numéricos, né? Só que sobraram 2 botões aqui que ainda estão errados, né? Esse botão na esquerda e esse botão na direita. No caso da nossa inspiração de layout, na esquerda ele tem um ponto. Para a gente isso não vai ser aplicado, então a gente não precisa desse botão, porque a gente só vai converter em binário os números que são inteiros. A gente não vai converter números com casas decimais em binário, ok? Agora aqui na direita é um botão que provavelmente é apagar, então ele poderia clicar nesse botão para apagar o número que ele digitou, por exemplo. E é o que a gente vai fazer no nosso caso. Então a primeira coisa é, esse botão aqui a gente não precisa, né? Não vai ter nada aqui. Na direita, não vai ter um botão, que é o botão de apagar, mas não vai ser desse jeito. Vamos criar um botão que tenha simplesmente um ícone aqui, né? E como a gente pode criar esse ícone aqui no Adobe XD? Aqui no canto inferior esquerdo, você tem a parte de plugins. Clica nesse ícone de plugins e para você vai estar aparecendo essa parte provavelmente sem nada, né? Porque aqui eu já tenho alguns plugins instalados, você vai ter que instalar o seu. Então clique em Discover Plugins, clique em Browse, que é procurar, e digita Icons for Design. Aperta Enter e aí você vai baixar e instalar esse plugin aqui, tá? Que é o Icons for Design. O que ele faz? Ele cria ícones pra gente, tá? E então, quando você instalar esse plugin, ele vai estar listado nessa lista aqui, você clica nele
e procura pelo nome de um ícone. Para a gente vai ser o quê? Por exemplo, deletar, né? Um ícone de delete. Faz sentido, tá? Porque a gente vai apagar o texto que a pessoa vai digitar, e se ela quiser apagar o texto que ela digitou, o número que ela digitou, ela vai clicar nesse botão, né? Então ele foi criado aqui em cima, eu vou arrastar ele aqui para baixo, na posição que a gente quer. Repara que o próprio Adobe XD já ajuda a gente a posicionar ele, centralizando na vertical e na horizontal em relação aos outros elementos. Agora só tem um problema, né? Ele está preto, e a gente quer que ele seja branco para ele aparecer. Então, com ele selecionado aqui no canto inferior direito, a gente tem essa opção Border, que está selecionada como preto. A gente vai alterar para branco, tá? Agora sim. Mais uma coisa, tá estranho que o círculo de fundo dos botões numéricos tá com uma borda meio esbranquiçada, ou branca talvez. A gente não quer isso, né? A gente quer sem borda, vai ficar melhor. Seleciono o componente Master, clico 2 vezes para selecionar exatamente esse background dele, que é o círculo que a gente criou, e aí a gente vem em Border e deseleciona a border, para tirar a borda, né? Então agora você vê que tirou a borda. Se eu colocar ela de volta, ó, a diferença. Ficou melhor sem borda, certo? Agora, como eu tinha dito, a gente pode deixar simplesmente todos com esse elemento circular de fundo e depois a gente definir se a gente quer deixar realmente ou não. E a maneira que a gente pode fazer isso é simplesmente tirar o fio dele. Agora você enxerga como ficaria esse teclado sem os círculos, né? Eu vou deixar assim por enquanto. Agora, essa parte do teclado numérico está feito. Provavelmente dá para a gente melhorar arrastando isso mais para baixo. Tem uma margem muito grande aqui embaixo que não está condizendo com a margem que está sobrando em cima. Então provavelmente isso aqui poderia ir mais para baixo. A gente seleciona todos os elementos e pode arrastar, ou com a tecla do mouse, com a tecla do teclado para baixo, a gente direciona esses componentes que a gente selecionou. Então vou deixar eles aqui. Agora, esse retângulo provavelmente está muito grande, a gente abaixa ele um pouco para poder ficar mais centralizado. Ok. Agora as margens superior, inferior e das laterais estão mais proporcionais, né? Agora a próxima parte é o que vai aparecer aqui em cima, né? No layout que a gente está se inspirando, ele coloca o valor monetário e o valor em Bitcoin. Seria muito interessante se a gente pudesse fazer a pessoa digitar e quando ela digitasse o valor decimal, ele aparecesse aqui, né, nesse lugar, e embaixo aparecesse o valor em binário. Seria bem interessante. Só que no nosso caso não vai ter um $sign e não vai ter um BTC, porque não faz absolutamente sentido nenhum, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente volta aqui para o Adobe XD e seleciona texto, certo? Só que diferentemente daquele layout que a gente está se inspirando, por não ter uma indicação de $sign nem de BTC, a gente pode indicar com a cor e com o tamanho da letra, certo? Então, por exemplo, se a pessoa digitar o número 9, a gente pode fazer esse número aparecer aqui. Ele ficou em branco, eu vou selecionar ele de volta e selecionar uma cor preta. Só que ele está muito pequeno, né? Eu posso também alterar, deixa eu selecionar aqui o outro elemento, e selecionar o tamanho dele. Eu deixo ele selecionado e altero o tamanho para, por exemplo, 30, vamos dizer. Para ficar bem grande, né? Eu redimensiono o retângulo no qual ele tá posicionado. Eu vou tentar posicionar esse retângulo no centro da tela. Aqui é o centro da tela. E ele pode se estender até as laterais do keyboard, do keypad, né? Então, por exemplo, esse retângulo está se estendendo desde o começo do primeiro elemento do teclado até o final do último elemento do teclado. Então, ele está alinhado, né? Deixa eu ver se ele está posicionado no meio mesmo, tá? Ok. Agora, embaixo desse número, a gente pode colocar o equivalente em binário. Então, eu vou pegar e duplicar esse elemento, seleciono ele, seguro o Alt no teclado, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto para onde eu quero. Vou arrastar para baixo. Vou deixar uma margem entre os dois, uma margem ao espaço, né? Então eu vou colocar 10 de espaço entre eles, entre esse e esse, ok? Esse cara aqui, esse elemento, vai ser o equivalente em binário. Então no caso do número 9, o equivalente é 1001, né? Em binário. Só que da mesma maneira do layout que a gente está se inspirando, eu achei muito legal que ele está menor e está em uma cor diferenciada.
Então é isso que a gente vai fazer também. A gente vai deixar ele menor, então, por exemplo, talvez 22, por exemplo, e a gente vai alterar a cor. Então a gente seleciona aqui no fio e altera para uma cor parecida. Por exemplo, essa cor aqui. Ok? Talvez ainda esteja muito grande. Parece que esse valor está muito grande, o tamanho da letra. Vamos deixar 20, então. Melhorou, né? Só que tem um problema também. Tem uma grande margem aqui, tem pouca margem aqui. Vamos centralizar mais em relação a esse retângulo. Né? Nesse retângulo branco, ele está com um offset muito grande para cima. Né? Então fica mais agradável para os nossos olhos se a gente centralizar isso. Então, por exemplo, aqui mais ou menos. Ok? Ficou 106 de margem para cima e 106 de margem para baixo. Ó. 106, 106 aqui para cima. E para as laterais, 34, 34. Beleza, Matheus. Agora, se a pessoa alterar esse número, por exemplo, ela clica aqui para pagar e vai alterar para, sei lá, 125, por exemplo, aí esse valor aqui embaixo mudaria para o equivalente em binário, eu não sei qual é de cabeça, tá? Mas seria algo assim. Então, por exemplo, um número maior ficaria desse jeito, por exemplo. Agora, existe um outro caso que é meio que um corner case, né? Um caso à parte, que é quando a pessoa abre o aplicativo pela primeira vez, ela não vai ter digitado nada. Então, o que a gente faria? Deixaria sem nada aqui e sem nada aqui? Fica meio estranho, né? Não dá nem para entender o que eu quero que a pessoa faça. Provavelmente ela vai entender que ela precisa digitar um número aqui, mas não fica explícito isso, né? E é melhor que a gente deixe isso explícito, senão os usuários podem ter confusão na hora de usar o aplicativo. Então eu vou voltar os números ali, vou voltar também o 9 e o 1001 não, né? 1001, não é 1001, tá? Porque é em binário. E essa tela, a gente vai duplicar ela para poder criar esse outro caso, esse outro estado da mesma tela. Porque esse é um estado em que a pessoa digitou alguma coisa, o número 9. No caso onde ela não digitou nada, como vai estar essa tela? Então é um estado dessa tela, a gente vai duplicar ela, ok? E para isso a gente clica aqui fora para desselecionar qualquer elemento que esteja selecionado, vem aqui na área esquerda com a parte de layers selecionada e clica nesse elemento, nesse artboard que é o iPhone, que equivale a essa tela. Clicou nela, clica com o botão direito e seleciona duplicar. Ele vai criar a mesma tela idêntica e a gente vai poder alterar de acordo com o caso, com o estado que a gente quer, certo? Então, nessa esquerda, a gente vai definir qual é o estado dessa tela quando a pessoa abre o aplicativo e não digitou nada. Como eu falei, poderia não ter nada, talvez poderia estar 0, só que 0 em binário é 0. Então estaria assim. Ficou bom? Não acho que ficou bom. Qual é um jeito melhor? Um dos jeitos mais interessantes de você ter um estado inicial de uma tela é pedindo a ação do usuário. Nesse caso, pelo menos, faz sentido. Por quê? Para que existe esse aplicativo? Para a pessoa digitar um número decimal e receber o equivalente desse número em binário. Então a gente poderia simplesmente pedir uma ação da pessoa, que é digite um número. Tá? E não tem acento por causa do meu teclado, que está em padrão em inglês, tá? Mas teria acento aqui no U, né? Digite um número. E aqui no lugar do binário, poderia deixar algum ícone ou algum sinal de que não tem nada. Então, provavelmente um hífen seria adequado nesse caso. Até que ficou legal, olha só. Então, quando a pessoa abre o aplicativo, ela vai receber essa tela aqui. Digite um número e um tracinho indicando que não tem nada, não tem nenhum equivalente em binário. Quando ela digitar um número, ela digitou 9, por exemplo, o 9 vai aparecer aqui e o equivalente em binário já aparece embaixo. Se ela apagar o texto, se ela apagar o número 9, vai voltar para esse estado aqui em que não tem nenhum número digitado. Beleza? Então a gente tratou os dois casos possíveis. Existe um outro caso possível, e por isso a gente vai duplicar de novo a mesma tela, aqui ó, o Artboard 2, vamos duplicar ele também, que é qual é o limite de texto, né? Porque a tela do celular tem uma borda, né? Ela não é infinita. Então o tamanho do número que a gente pode digitar vai estar limitado pelo tamanho da tela. Existe a possibilidade de, por exemplo, a pessoa vai digitar um número muito grande. O que acontece? Nesse programa, no caso, ele está colocando outra linha.
Mas na programação a gente poderia, por exemplo, colocar 3 pontos. É uma possibilidade. Só que nesse caso, a gente quer mostrar realmente o número que a pessoa está digitando, porque é algo que precisa ser exato. Senão o aplicativo não tem sentido, né? A pessoa digita um número lá e ela não consegue ver nem qual número ela digitou exatamente, por causa de abreviação. E depois, no caso do binário, que vai ser maior ainda, né? Porque o decimal é um número menor do que o binário sempre, né? O binário vai ter mais representações numéricas. Então, ficaria basicamente assim. Não serve de nada, né? A pessoa não consegue saber nem qual o número decimal que ela digitou, ela só vai saber se ela tiver isso na cabeça dela, e muito menos vai saber o binário, porque o binário vai estar cortado também. Então não tem sentido. Então é bom a gente limitar a quantidade de caracteres que a pessoa vai poder digitar, a quantidade de caracteres que vai aparecer em binário, consequentemente. Então, por exemplo, a gente pode limitar em 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? E aí eu não sei também o equivalente em binário de cabeça, mas seria, por exemplo, algo assim. Ok? Então, esse é o limite máximo de caracteres, de dígitos que a pessoa vai poder digitar para não ficar cortado o texto. Beleza? Claro que existem outras possibilidades? Existem. Por exemplo, ao invés de ser fixo e ter uma abreviação, a gente poderia fazer que essa linha pudesse ser scrollada pela pessoa. A pessoa pudesse tocar o dedo na tela e arrastar para poder ver mais o resultado inteiro, né? Mas acaba criando mais complexidade que eu não quero colocar nesse aplicativo inicial, tá ok? Então essas são as 3 telas, ou na verdade é uma tela só, que combina 3 estados diferentes que a gente vai ter que cobrir no nosso aplicativo. Até por isso é bom a gente criar o layout, porque a gente acaba vendo quais são os edge cases ou corner cases, então quais são os casos mais exceções do que o caso que a gente começa pensando, né? Porque, por exemplo, o caso que eu comecei pensando é a pessoa vai digitar um número e ela vai ver o equivalente a esse número em binário. Mas eu não tinha pensado, por exemplo, qual é o estado inicial, quando a pessoa não tem nada digitado. E qual é o limite, porque se a pessoa estiver digitando um número muito grande, ela não vai conseguir ver esse número e nem o número em binário. Então, como a gente vai tratar isso? Qual vai ser o nosso approach? Qual vai ser a nossa solução para esse problema, certo? Pode ser que haja mais problemas, que eu não tenha pensado ainda. E aí, na hora de desenvolver o aplicativo, a gente pode acabar voltando aqui para o design, para o layout, para alterar e criar para tratar esse outro caso, né? Mas por enquanto o que eu consigo pensar são esses 3 estados aqui, tá? De uma mesma tela. Então no nosso aplicativo só vai existir uma única tela, cobrindo esses 3 estados aqui, beleza? Então é isso. O próximo vídeo a gente vai colocar a mão na massa na programação de fato, tá? A gente vai digitar código e ver o aplicativo na tela do celular. Claro que não completo, porque a gente vai precisar de mais vídeos para terminar o aplicativo, para não jogar tudo de uma vez no seu colo, para você não ficar confuso ou confusa. Mas aí sim a gente vai começar a programar, beleza?